Bom dia a todos, meu nome é Catarina Santos e vou apresentar a minha tese de doutoramento Shared Mental Models and Shared Temporal Cognitions, Contributions to Team Process and Team Effectiveness. Realizei esta tese no meu doutoramento em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, aqui no ISCTE e na Universidade de Maastricht, na Holanda. Hoje o que é que eu vou apresentar hoje? Vou falar o que é que são equipas, o que é a cognição de equipas, vou apresentar os 5 estudos que realizei ao longo do meu doutoramento, vou apresentar 2 conclusões gerais e, por fim, implicações práticas, ou seja, o que é que pode ser feito com base nos resultados da minha investigação. A minha investigação tem-se focado na área do trabalho em equipa e, de uma forma simples, uma equipa é um conjunto de pessoas interdependentes que trabalham em conjunto para alcançar um objetivo comum. E as equipas são cada vez mais importantes e são importantes em diferentes contextos, como bombeiros, médicos, equipas de cozinha e equipas de desporto. Especificamente, tenho-me focado na área da cognição de equipas e a cognição de equipas diz respeito a estruturas cognitivas que são partilhadas pelos membros das equipas e que lhes permite tomarem decisões e completarem tarefas que são cognitivamente complexas e também intelectualmente complexas. Tenho-me focado mais especificamente nos modelos mentais partilhados e nas cognições temporais partilhadas. Quando uma equipa trabalha em conjunto, todos os membros têm que saber o que é que tem que ser feito, quem faz o quê, quando têm que fazer determinadas tarefas e quais são os deadlines e o ritmo de trabalho dentro destas estruturas, dentro das tarefas. E, portanto, os membros têm que partilhar um modelo mental de tarefa, um de equipa, um de tempo e uma cognição temporal partilhada. Assim, o modelo mental partilhado é uma estrutura cognitiva partilhada por todos os membros da equipa sobre os aspectos importantes da tarefa. Uma cognição temporal partilhada é sobre os deadlines e sobre os ritmos de trabalho. Assim, o objetivo da minha tese foi analisar a influência dos modelos mentais partilhados e das cognições temporais partilhadas nos processos de equipa, ou seja, nas ações e nos comportamentos das equipas e também na eficácia da equipa. E quando falamos em eficácia, referimos ao desempenho, à satisfação e à vontade de continuar a trabalhar com as mesmas pessoas dentro da equipa. Ao longo do meu doutoramento, realizei 5 estudos empíricos e estes estudos pretenderam responder a diferentes questões de investigação que foram se tornando cada vez mais complexas e estes estudos estão publicados em revistas científicas internacionais, incluindo o da Leadership Quarterly. Para recolher os dados para os estudos, recorri ao Global Management Challenge, que é uma competição de estratégia e de gestão, em que as equipas gerem uma empresa fictícia ao longo de 5 semanas. E eu recolhi os dados, nós recolhemos os dados ao longo destas 5 semanas no Global Management Challenge e ao longo de diferentes anos. Os resultados do primeiro estudo da minha tese permitiram-nos concluir que equipas com modelos mentais de equipa não se envolvem em situações de conflito de relação, ou seja, divergências sobre aspectos pessoais e não tanto relacionadas com o trabalho, e que são, para além disso, que são mais eficazes. O segundo estudo da minha tese permitiu concluir que equipas com modelos mentais partilhados não se envolvem em situações de conflito, desenvolvem ideias criativas e são mais eficazes. E aqui, quando falamos de eficácia, referimos-nos ao desempenho, à satisfação e à vontade de continuar a trabalhar com as mesmas pessoas em futuras tarefas. O terceiro estudo da minha tese mostrou que cognições temporais partilhadas substituem a liderança temporal na redução do conflito e na promoção da eficácia. Por liderança temporal, referimos aos comportamentos do líder que ajudam a equipa a coordenar-se e a cumprir os objetivos e os deadlines. O quarto estudo mostrou que modelos mentais de tempo podem levar a mentes fechadas quando os modelos mentais são muito semelhantes, mas não são corretos. Ou seja, as pessoas acham que estão a realizar as tarefas da forma correta quando não estão e, por isso, não estão abertas a novas ideias, a novas discussões e a receber feedback de outras pessoas. O quinto estudo da minha tese mostrou que o desempenho da equipa melhora ao longo do tempo quando as equipas se envolvem em comportamentos de aprendizagem, ou seja, são capazes de aprender uns com os outros e de dar e de receber feedback e, para além disso, têm modelos mentais de tarefa e de tempo. Portanto, isto faz com que tenham um desempenho elevado ao longo do tempo. Em jeito de conclusão, os estudos que realizei mostram que
modelos mentais partilhados e cognições temporais partilhadas levam a uma maior eficácia das equipas porque conseguem reduzir o conflito, aumentar a criatividade e aprender uns com os outros ao longo do tempo. E isto é importante para que a eficácia melhore ao longo do tempo. Para além disso, equipas mais eficazes contribuem para a eficácia das organizações e para a sustentabilidade das organizações. Isto porque as equipas, quando trabalham bem em conjunto, cometem menos erros e por isso as organizações são mais lucrativas, mais competitivas e mais sustentáveis. O que é que pode ser feito com base nos resultados da minha investigação? As equipas e os líderes das equipas devem ter reuniões de planeamento antes de começarem a trabalhar para que consigam desenvolver um modelo mental e que consigam definir quais são os objetivos da equipa. E devem também ter reuniões periódicas para que continuem a monitorizar o seu desempenho. Os profissionais de recursos humanos devem promover programas de formação em que os colaboradores podem aprender algumas técnicas e praticar algumas técnicas que lhes permitam desenvolver os modelos mentais, gerir conflitos, gerir o tempo e também sejam capazes de aprender uns com os outros ao longo do tempo. Finalmente, escolas e universidades são cruciais para o desenvolvimento de crianças e de jovens e devem, desde cedo, apostar em competências transversais que permitam às pessoas adquirir competências na área de gestão de conflito, trabalho em equipa. E isto também deve ser feito ao longo do tempo, quando as pessoas já estão nas empresas a trabalhar. Obrigada pela vossa atenção e caso tenham alguma questão que não tenha ficado esclarecida nesta breve apresentação, podem enviar-me um e-mail que estarei disponível para esclarecer alguma dúvida. Muito obrigada.